Seguimos aí então, Cláudio Prisco já com a gente, vamos falar de política, vamos destacar a entrevista exclusiva que a vice-governadora, agora governadora, minha cabeça ainda não atualizou, governadora interina, concedeu ao SBT News com o Prisco. Separamos aqui as melhores partes das respostas. Vamos começar, Prisco, mostrando a fala da governadora com relação às ações da pandemia. O que ela vai fazer? Existiu, inclusive, o pedido de um deputado para que ela rasgue os decretos. A governadora respondeu assim ao Prisco e à Bruna Hadid. Eu acredito que cada caso deva ser analisado criteriosamente, caso por caso. Os médicos têm que ter autonomia para prescrever o tratamento necessário para cada paciente. A gente já observou que cada um tem uma conduta, né? uma evolução diferenciada. E o médico tem que, sim, na minha opinião, essa autonomia, e é isso que o Estado pretende dar. É muito importante, se vocês me permitirem, que as pessoas procurem o médico, auxílio médico nos primeiros sintomas e não aguardem evoluir o quadro. Aí está, com relação à pandemia. Essa que foi a primeira entrevista exclusiva da governadora, esteve aqui no estúdio do SBT Meio-Dia falando dessa nova cara do governo. Também falou de mudanças na equipe. O que ela vai mudar, o que ela vai mexer para continuar o trabalho. Vamos ver o que disse Daniela. Toda mudança que eventualmente venha acontecer, eu pretendo fazer de uma forma muito prudente, observando, com calma. Eu não quero de maneira nenhuma chegar causando traumas, causando alguma instabilidade. Eu acho que o Estado já sofreu muito com toda essa instabilidade política que a gente atravessou e tem atravessado. Mudanças, então, pontuais. Pontuais, e existem necessidades, evidentemente, mas vai ser feito de uma forma muito responsável, sem que o Estado pare. Celeste Kazan? Eu ainda não tenho nomes, Prisco, nas mudanças. Nessas duas estatais? Eu realmente não prefiro chegar e anunciar o nome no momento correto, perfeito, se for necessário fazer. Se não fosse mudar, já teria uma resposta pronta, Prisco. E como observou a nossa editora Jéssica, ela falou que ainda não tem nomes. Então, foi um ato falho. A sensação que se tem é de que ela muda as duas principais estatais e, além das duas estatais, Celeste e Kazan, também Procuradoria-Geral do Estado e Secretaria da Saúde, que foram as duas áreas que provocaram os dois pedidos de impeachment em tramitação na Assembleia, cujo primeiro implicou, inclusive, no afastamento de Carlos Moisés. Agora, me chamou a atenção, de uma maneira geral, é a cautela. É o tripé. Cautela, bom senso e equilíbrio. É a postura adotada por Daniela Rainer, está coberta de razão. Está com a real consciência da responsabilidade que tem e a sua missão nesse processo de transição, que pode ser de curto, médio ou longo prazo. Vai depender, evidentemente, do caminhar dos pedidos de impeachment na Assembleia, meu caro Fernando. Independentemente do tempo que ficar no cargo, já deixou claro que vai buscar articulações. Ela respondeu ao Prisco e à Bruna com relação a essas conversas que deve fazer pessoalmente, buscando articulações para a administração dela. Vamos ver. Foi uma falta de comunicação e uma falta de harmonia política. Foi um processo político, público e notório isso, e uma das minhas intenções, eu sempre falei, é realmente construir um canal eficiente de comunicação, não só com o parlamento, mas com todos os setores da sociedade catarinense. Eu acredito que todos nós estamos aqui, todos os setores da sociedade estão aqui para dar o seu melhor pelo nosso Estado, e agora, mais do que nunca, é um momento de unirmos as nossas forças em prol do nosso Estado. Exatamente, eu até ia comentar isso antes de você chamar esse trecho. Ela deixou muito claro que a articulação política será realizada por ela própria e pelo seu secretário da Casa Civil, general Ricardo Miranda. Os dois, inclusive, já estão, pelas informações que chegam da assessoria, já estão marcando algumas visitas aos chefes de poderes,
talvez uma audiência presidencial em Brasília com Jair Bolsonaro ainda essa semana e certamente já vai aproveitar para contatos com os parlamentares federais, senadores e deputados. Ou seja, é o diálogo, é a articulação. Isso é de fundamental importância. E outra, Fernando, que também tem que ficar bem claro, mesmo que seja curta a interinidade, precisa recuperar o tempo perdido com a paralisia do setor produtivo, da economia, com a paralisia da própria gestão. É hora de acelerar e atrair novos investimentos, geração de emprego e renda, porque a pandemia provocou um grande estrago. E o pior é que está voltando. Pois é, Prisco. Com relação ao presidente Bolsonaro, questionamento feito na entrevista, diz que vai realinhar o governo para aquilo que foi escolhido pelas urnas. Então, é um realinhamento ao governo federal. Isso que já tem uma boa proximidade com o presidente e que já deu ordem aos secretários buscar recursos junto ao governo federal. Agora o Prisco traz a informação que até, pessoalmente, ela deve fazer isso. Já com relação a Carlos Moisés, deu a entender que o ambiente não foi favorável nesses dois anos. Antes de chamar esse pequeno trecho, é importante também destacar, nessa questão do realinhamento, o fato dela ter destacado, ter realçado a necessidade de investimentos logísticos, infraestruturais. Isso é indispensável. E aí ocorreu o grande erro, e o primeiro grande erro, talvez o segundo, o primeiro foi não ter montado um secretário com desenvoltura, envergadura, embocadura, mas o segundo grande erro de Carlos Moisés, meu caro Fernando, qual foi? Se afastar do presidente. Romper com o presidente fazendo críticas. Ali ele realmente engatou a marcha ré. Vamos ver então sobre a relação dela, Daniela, governadora, com o agora afastado Carlos Moisés. Como é que está a convivência com Carlos Moisés? Houve aquele distanciamento, depois se reaproximaram no momento dos pedidos de impeachment, agora está como interino, até porque o processo continua na Assembleia. Como está essa convivência? Sempre foi uma relação institucional. Fria. Muito fria, não de minha parte, mas eu acho que também eu acredito que eu não posso ficar ruminando o que passou. É momento de olhar para frente, reatar esse compromisso que a gente tem com Santa Catarina, que foi o que nos elegeu, ouvir, construir essa comunicação que faltou, ouvir todos os catarinenses, todos os setores da sociedade realmente e construir junto o melhor para o nosso Estado. Além de ter se distanciado de Jair Bolsonaro, a quem inclusive dirigiu críticas pela mídia nacional, surpreendente, foi eleito graças à onda do 17, ou seja, ficou com a fama de traidor, e isso é muito ruim na política, à luz da opinião pública. Mas, além disso, ele passou a dar um tratamento, para não dizer gelado, de frigorífico na vice Daniela Rainer. Do nada, sua companheira de chapa, desnecessário, inclusive foi submetida a constrangimentos e até humilhações de não ser chamada para reuniões. Para uma reunião que chegou, faltava uma cadeira, todos os homens ficaram e faltou a cadeira para a vice-governadora, que teve de deixar o recinto. Isso, além de deselegância, é mal educação. Então, realmente, ela está demonstrando grandeza. Grandeza. Não vai ficar, como bem disse, ruminando, olhando para frente, meu caro Fernando. Um comportamento, pelo menos, diferente, né, Prisco? E vamos lá, para fechar, as obras de infraestrutura, que ela garante que vai trabalhar por isso, infraestrutura e agronegócio. Vamos ver. Integração foi uma das diretrizes que eu passei hoje para o colegiado. A gente realmente precisa retomar tudo que está paralisado. E aí, para o agro, para o oeste especialmente, assim como a gente precisa escoar essa produção de uma forma eficiente, é um dos grandes gargalos que a gente tem, essa logística dificultada, cara, encarece, né? Certo. A gente tem commodities, preços tabelados, mas a logística realmente encarece muito a nossa produção e dificulta a vida do investidor e o crescimento como um todo, né? Aí está, portanto, a entrevista exclusiva, a primeira concedida pela nova governadora aqui ao SCC-SBT, ao Prisco e à Bruna Radic.
Uma outra informação agora com relação a Carlos Moisés da Silva, relatório final da Polícia Federal, não encontraram indícios contra o governador, Prisco? Inocentou e retirou o governador do inquérito. Com detalhe, isso ocorreu em Brasília, no exato momento em que aqui em Florianópolis, a Assembleia escolhia os 5 integrantes no voto que vão integrar o 2º Tribunal Especial de Julgamento relativo justamente às ações da pandemia. E que teve toda aquela presepada da CPI, cujo relatório decretou que o governador mentiu e que deveria ser punido, cometeu crime. E agora? Que a Polícia Federal deixa o governador de fora. Pois muito bem, nesse instante, o ministro Benedito Gonçalves, do STJ, Superior Tribunal de Justiça, encaminha o relatório da PF à Procuradoria-Geral da República, que vai se manifestar. Muito provavelmente vai acompanhar a decisão, o encaminhamento, a manifestação da PF. E aí só resta ao ministro tirar o governador do inquérito, arquivá-lo, e daí, Fernando, devolver para Santa Catarina, porque só subiu pela presença de Carlos Moisés pelo foro privilegiado. Então, volta aqui para o GAECO, o Ministério Público, para investigarem. E outra, com isso, esse segundo momento, esse segundo pedido de impeachment, esse Tribunal Especial de Julgamento já nasce natimorto. Porque Como é que o deputado vai votar sim o impeachment se a Polícia Federal diz que não tem nada? Exatamente. Então, nasce natimorto. E outra, a escolha dos deputados foi aquilo que a gente vaticinou aqui. Bem mais ligados ao governador, deixando claro que o que eles querem é o retorno de Carlos Moisés e não a permanência de Daniela Rainer. Obrigado, Prisco. Abraço. Cláudio Prisco, que é a política. Tem mais no scc10.com.br.